para a gente poder trocar ideias, para a gente poder falar um pouco disso tudo que está acontecendo, né? E acho que hoje eu não falo sozinha, hoje eu falo com a Aline Pedrazzi, do Mãe Star, para a gente poder falar bastante, para a gente poder trocar ideias. Para quem ainda não conhece, aqui a nossa proposta... A Kate entrou, tudo bom, Kate? Como é que você está? A nossa proposta aqui do AMA, que é o Ask Me Anything, pergunte o que você quiser dentro do Bom Pra Cuca, é a ideia da gente poder trocar ideias, é a ideia da gente poder pegar e conversar um pouco sobre algumas questões que nos inquietam, né, em termos de educação, no sentido amplo da educação das crianças, de uma forma geral. E acho que não dá para a gente ignorar, né? Então acho que vieram algumas perguntas que entraram e vieram algumas inquietações pessoais para a gente poder considerar essas questões atuais que estão acontecendo. Uma questão acho que está acontecendo e está aí super em pauta e com vários lados, que é a questão da boneca Momo, né? Para quem acompanha YouTube Kids, para quem está nessa pegada das questões aí dos pequenos, veio desde a sexta-feira, se eu não me engano, da semana passada, uma onda forte por vários grupos de WhatsApp, no Instagram, no Facebook, falando que havia sido quebrado o algoritmo do YouTube Kids e a boneca Momo aparecia em alguns pontos de alguns vídeos. Falaram de vídeos ensinando a respeito de slime, falaram de vídeo sobre o Baby Shark, que é uma musiquinha aí que está na moda para as crianças de uma forma geral. E daí aparecia a boneca Momo, onde a boneca Momo ela tem uma boneca caricata, extremamente assustadora nesse sentido, e ela ficava ali incitando vários comportamentos agressivos, né, autoagressivos, e mostrando, por exemplo, situações de autoagressividade, induzindo comportamentos suicidas, né? E daí no passado já vieram aí algumas questões trazendo que essa boneca também incitava comportamento heteroagressivos, então agredindo outras pessoas, ficava mais ou menos por aí, né? E trouxe aqui dentro do Bom Pra Cuca, dentro do History do Bom Pra Cuca, pra gente poder colocar. E tenho pessoas como a Lu, que tá aqui, como a Luísa, que está aqui, querida, que eu acho que são pessoas que, como eu, assim, eu fui colocar e fui tentar olhar as fontes nesse sentido. E a Lu, de pronto, conseguiu falar com uma pessoa que ela conhece, que ela tem contato dentro do YouTube Kids, e foi uma das primeiras manifestações que eu ouvi nesse sentido, né? O posicionamento do próprio YouTube, o negócio foi tomando uma forma que eu acho que o posicionamento agora está um pouco mais amplo, está um pouco mais geral, mas o posicionamento do YouTube é de que eles não haviam recebido até o momento, e pelo que eu entendi, essa história ainda está vigente, ainda está se sustentando, eles não estão recebendo, não sabem de links, né? Então qualquer pessoa que tenha visto, qualquer pessoa que saiba que isso aconteceu em algum vídeo do YouTube, o YouTube tem como tomar providências de segurança para não ter essa quebra do algoritmo, né? Então o YouTube tem que ser notificado com o link do vídeo no qual apareceu essa boneca incitando esses comportamentos heteroagressivos para se machucar ou para machucar alguém nesse sentido, né? E daí você pega e tem que notificar YouTube. Mas estamos aqui, quando a gente chega no Bom Pra Cuca, né? Então quais são ações práticas? Eu acho que quando a gente faz uma live como essa, a gente tem que ter a responsabilidade de considerar esses vários lados, né? Eu acho que então, quando aparece alguma coisa nesse sentido, isso traz uma mobilização muito grande, e é aí que eu acho que entra um quê Bom Pra Cuca para a gente parar e pensar. É claro que a gente tem que parar, pensar, considerar, ver quais são as ações práticas que a gente vai ter, se posicionar em relação a isso, né? Então, se você detectar alguma coisa, notifica a mídia responsável e verifique quais são as ações que você vai ter, considere, avalie o seu relacionamento com o relacionamento das crianças com esse tipo de acesso de conteúdo, né? Então as crianças, como é que elas veem? Eu estou vendo vários posts que eu acho que tem considerações muito bacanas, considerações práticas, de novo, nesse sentido. Consideração prática número 1, notificar a mídia responsável. Consideração prática número 2, estar atento e alerta àquilo que seu filho vê, né? Eu acho que aí entra um ponto muito importante para a gente poder considerar, é que as crianças, elas não têm a nossa malícia, né? O nosso filtro social para poder julgar o que é certo, o que é errado, né? Então eu acho que é muito importante a gente ser esse mediador, a gente atuar como esse filtro
nas crianças. As crianças não vão ter muita clareza dessa malícia social em vários momentos, então elas são crianças que têm as suas várias sacadas, eles são super espertos, eles sacam pra caramba essas questões de mídias, tecnologias e tudo mais, mas se aparece um tipo de conteúdo, eles são uma população muito sensível e passiva a esse tipo de conteúdo, eles têm muita dificuldade de fazer algum tipo de questionamento com esse tipo de informação. Então a gente tem que tomar bastante cuidado com o que eles estão vendo. É muito difícil a gente atuar num efeito helicóptero, né, sobre os filhos, assim, estar o tempo todo monitorando, o tempo todo vigiando, né, e é quase um contrassenso. Se eu quero desenvolver uma criança com um senso de responsabilidade e autonomia, como é que eu construo isso se eu estou ali num ponto vigilante o tempo todo? Mas eu acho que tem algumas considerações que são importantes, então a gente talvez conseguir ser um mediador nesse processo. Se você é uma pessoa que libera mais o conteúdo para as crianças, se você é uma pessoa que libera menos o conteúdo para as crianças, isso é com você, você tem as suas questões, seus motivos, seus pensamentos e tudo mais para isso, né? Com esse tipo de movimento que aconteceu, por exemplo, com esse alarde todo da boneca Moma, eu acho que isso faz a gente parar e pensar qual é a posição que a gente assume, como a gente vai atuar como filtro com as crianças. Então, se a gente atuava menos, a gente vai considerar atuar mais, a gente vai olhar mais de perto, né? E outra coisa que eu acho que é importante a gente poder pensar é a gente poder, assim, de acordo com a idade das crianças, eu acho que isso é legal a gente falar aqui, a gente já tem como ter algumas entradas com as crianças nesse sentido. Então, assim, quanto menor é a Fabiola aqui dando oi, oi Fabiola, tudo bom? Tudo bem? Quanto menor as crianças, mais elas precisam da nossa ação interveniente, desse olhar crítico, né, e da nossa determinação. Então a gente faz uma regulação, canais como YouTube Kids, como o próprio Netflix, né, como consumo on demand, então assim, consumo que a gente pode assistir, né, TVs que a gente pode assistir de acordo com a nossa demanda própria, de acordo com o nosso desejo, eu vou para o vídeo que eu quero, nesse sentido. De filtro. Ah, chegou! Muito Ufa, bom, querida. Muito cheguei, bom. tomei uma chuva, mas deu tempo. São Desculpa, Paulo, gente, o São Paulo. atraso. Eu estava em Não, tá reunião da super. escolinha da Dil. Oi, Vale a pena, né? Dani. Por uma boa causa. Tudo Vale. bom? Tudo Tudo bem? bom? Então, Oi, tá bom. pessoal. Então eu vou dar uma pausa aqui em tudo que eu estava falando. Eu retomo para a Aline poder se apresentar para quem é do Bom pra Cuca. Porque quem é do Bom pra Cuca, não sei se todo mundo já conhece. A Aline, se não conhece, tem que correr para curtir o Mãe Star, que tá lindo, que tá fofo demais. Fala, Aline, de você. Oi, Dani. Oi, pessoal. Eu sou a Aline Pedrazi. Eu tô aqui completamente como mãe, né? Eu criei o Mãe Star por uma experiência que eu tive no pós-parto, enfim, no parto, que me transformou. E eu criei essa página que é para focar na saúde mental materna. Tenho estudado, então eu entrevisto profissionais com esse enfoque, né? Pensando na mãe. E também aí tem uma parte do Mãe Estar Bebê que, por necessidade, para tentar entender melhor os desafios da maternidade no desenvolvimento da minha filha, que ela tem 1 ano e meio, eu tenho conhecido muitas pessoas, dentre elas a Dani, que tem me ajudado muito em vários aspectos. Então é um prazer estar aqui com vocês. Que coisa boa, que coisa boa. Então, muito bom. Então vamos lá, e eu vou me apresentar então para o pessoal do Mãe Star, se tiver o pessoal chegando aqui. Legal. Eu sou Dani Rossini, eu sou psicóloga, eu sou neuropsicóloga, trabalho com neuropsicologia e neurociências há 20 anos, olha que coisa nesse sentido. E minha vida foi transformada, então eu sempre fui uma pessoa da pegada, muito prática, trabalhando horrores, trabalhando com pesquisa dentro do HC, que eu acho que os nossos mediadores ali, né, Aline, são dentro do ambiente do HC aqui de São Paulo. Mas eu acho que eu vi minha vida sendo transformada, assim, eu brinco que eu sou uma antes da Ana e uma depois da Ana, né, assim, e quando ela aconteceu, ela colocou todas as minhas teorias em prova, né, e quando isso aconteceu, eu acho que ampliou muito a minha forma de pensar, de ver, de considerar, e o Bom pra Cuca veio numa proposta da gente poder assumir o nosso jeito de ser, pai, mãe, educador, para a gente poder ter uma coerência, então a gente ser o melhor que a gente puder ser, para aquelas crianças que estão com a gente. Eu acho que esse é o nosso papel. Não existe o ideal, né? Mas existe o melhor que a gente pode ser. Então, acho que a ideia do Bom pra Cuca é mais ou menos essa. E onde que eu acho que eu posso colaborar?
né? Eu acho que eu posso colaborar tendo um pouco de conhecimento técnico e considerando como é que a gente aplica isso na prática, né? Mediando todas essas coisas por aí. Então, aqui falando, porque eu não paro de falar, né? Quais são, acho que, algumas ações que a gente pode ter práticas sobre esses eventos, por exemplo. Estou aqui focando na questão da boneca Moma, com essa questão toda que veio do YouTube Kids e com a retratação que eu acho que também está tendo em relação a isso, pela consideração de que isso é uma fake news que foi muito, muito bem trabalhada, digamos assim, né? Mas daí, então, nesse sentido, medidas práticas. Número 1, acionar o YouTube, porque o YouTube é a mídia responsável e vai tentar entrar com ações que bloqueiem esse tipo de intervenção. A boneca Moma está na pegada da vez, e parece que tem alguns outros conteúdos, como conteúdo envolvendo conteúdo sexual e etc., que as pessoas colocaram que já apareceram. Se você vê um vídeo que aparece alguma coisa nesse sentido, o YouTube disponibiliza um canal, um acesso, e a gente depois vai estar fazendo post com os links que a Luísa passou pra gente, que daí é uma amiga querida que tem os seus contatos dentro do YouTube Kids, que ajudou a gente a fazer esse caminho das pedras. Então depois eu vou fazer um post com os links do YouTube que a gente deve usar para poder notificar nesse sentido. Então, viu alguma coisa, notifica o YouTube é a mídia responsável e tem uma política de segurança que não pode ser violada e eles vão correr atrás, porque daí eles vão correr atrás de todos os rastreios que eles são capazes de fazer. Acho que eles têm muito mais chance de intervir e impedir esse tipo de ação. Então, acho que a pegada do YouTube é essa, é impedir esse tipo de ação. Eles não vão se queimar por isso, né? Vamos considerar que esses caras não vão se queimar por isso. Eles estão grandes demais nessa história, né? Então, e a gente tem que contar com isso a nosso favor. Medida prática número 2 é que eu acho que, assim, não fazendo o jogo do contente, não dando uma de poliana aqui, mas, assim, se essa história serve para alguma coisa, serve para nos alardar, nos posicionar o que a gente vai fazer com esse convívio que os nossos filhos têm nas mídias de uma forma geral, na exposição de vídeos, de canais, dessa possibilidade on demand que eles têm. Eles podem hoje fazer o que eles colocam um botão e eles assistem o que eles querem, no momento que eles querem, né? A primeira vez que a Ana viu um comercial de TV, levou um susto. Ela falou, mãe, passa pra frente. Eu falei, não, filha, não dá não. Não dá. Ela, mãe, tira, não quero isso, passa pra frente. Né? Eu falei assim, não tem como fazer isso. Então, e outra coisa é que ela não me pedia coisas até começar a ver comercial. Assim, ela ainda vê pouco. Hoje vê mais via os canais do próprio YouTube, né? Netflix não tem, mas YouTube, por exemplo. Então, mas é impressionante nesse sentido. Mas daí, então, o que a gente pode fazer? Eu acho que a gente pode, então, a partir disso, nos rever, né? Qual é a posição que a gente vai assumir como mediador nessa ação com as crianças. E daí o ponto que eu estava quanto menor as crianças, mais elas exigem da nossa ação, mediação e intervenção. É a gente quem regula o processo. A gente discute menos e age mais, porque eles não têm consciência crítica. Né? Eu posso posicionar as crianças, não preciso ser imperativo, autoritário, nada disso. Né? Mas eu vou lá no YouTube e eu vou determinar o que é assistido, o que não é assistido, qual é o filtro, qual não é o filtro. Então, tanto no YouTube quanto no Netflix e outras formas de mídias, você tem como gerar filtros parentais, controle parental. Né? YouTube Kids surge, inclusive, para isso. Então, você tem como colocar o seu controle parental. E é isso, acionem o controle. Fala. Chegou para uma amiga que o filho de 5 anos relatou para ela, né, enfim, que tinha visto. E aí, as dicas, como conversar com a criança em relação a isso? Como que seria? Isso, daí eu acho que essa é outra questão. Quando a criança é mais velha, quando a criança então está perto, acho que de 4, 5 anos de idade, é a hora que a gente vai começar a apresentar para as crianças essa relação, assim, a gente começa a apresentar um pouco mais dessa relação causa e efeito. Olha, a gente vai falar aqui, aconteceu algumas coisas que não são legais dentro do YouTube, então a mamãe agora vai estar tirando um pouco o YouTube, a gente vai estar regulando, você não vai estar vendo isso, não vai estar vendo aquilo, a gente vai ver o que a gente vai fazer, coisas do gênero. Assim, eu acho que é a hora que a gente entra para conversar um pouco mais e, naturalmente, quando as crianças estão com 5, 6 anos de idade, elas estão tendo um salto cognitivo que elas vão argumentar um pouco mais. Ah, por quê? Ah, para quê? E aí vai entrar a nossa arte da argumentação, né? Parafraseando Daniel Barros aqui nesse sentido. A nossa capacidade de argumentação. E daí eu acho que eu tive uma experiência pessoal com a Ana na boneca Moma que me chamou a atenção. Então, assim,
Primeiro que quando a gente vai apresentar os conteúdos para as crianças, independente da idade que elas estão, quando uma criança pergunta para a gente, questiona alguma coisa para a gente, é interessante a gente partir do referencial da criança, da gente começar a entender o quanto eles aguentam daquela informação. Eu, como adulto, aguento um monte de informação. A criança pequena, ela aguenta menos informação. Então, se ela pergunta assim para mim, mas por que eu não posso? Por que você acha que não pode? O que você acha que pode acontecer? O que você acha? Vamos entender o que eles trazem. Porque eu acho que pode ter gente que não está fazendo coisa legal. É isso mesmo. Tem gente que não está fazendo coisa legal, então tá. Na minha conversa com a Ana, e a Ana já é uma guria de 7 anos, toda escolada, e eu coloco lá, às vezes inflaciono a Ana nesse sentido, falei, a gente vai dar um tempo no YouTube Kids porque eu quero entender algumas coisas que estão acontecendo. Você não está proibida de assistir. Se você quiser assistir, você vai estar assistindo ou comigo ou com o papai. Eu conversei com o papai para a gente poder pensar a respeito disso. Daí a gente vai estar assistindo junto, porque tem algumas coisas que estão rolando por aí que eu estou preocupada com o que está acontecendo. Mãe, o que está acontecendo? Né? E daí eu acho que eu escorreguei em mim mesma. Eu falei, olha, tem algumas coisas, tem aí acho que algumas pessoas que estão fazendo umas coisas que não são legais. Mas o que não está sendo legal? Porque a Ana é curiosa nesse sentido. Falei, então, filha, aparece tipo um boneco que fica falando para fazer coisas que às vezes ou é para se machucar ou para machucar as pessoas, não é legal. E daí, mãe, eu quero ver. Né? Falei, eu não quero te mostrar. Eu acho que não é legal, eu acho que... Mas mãe, eu quero ver, Então, e a gente foi lá, eu falei, olha, então tá bom, eu vou te mostrar. Na hora que ela viu, eu acho que aquilo assim... Então a figura, acho que era uma figura ali caricata de novo e agressiva, mas acho que rolou um mix de medo com um mix de curiosidade. Porque eu acho que talvez eu tenha colocado para ela mais do que ela aguentava. Ela ficou curiosa para entender o que de fato era aquela maldade que estava rolando e ao mesmo tempo que ela estava com medo de algum impulso natural que ela tivesse de fazer lá as maldades dela e qualquer coisa do gênero, como qualquer criança nesse sentido. Então, ela ficou angustiada. Ela demorou um tempo assim para digerir essa história. Era um final de dia, ela estava cansada. Então, acho que outra coisa legal da gente considerar, vamos com calma quando a gente fala com as crianças, eu acho que tem que ir com mais calma do que eu fui nesse sentido. Acho que a gente tem que considerar talvez o momento. A Ana é uma criança sensível nessa regulação de humor dela, final de dia. Eu brincava que a Ana virava no giraia quando ela era menor. Com os 3 anos de idade, ela virava no giraia à noite, assim. Tinha alguma coisa que possuía a minha filha, eu não sei o que acontecia. Né? Então ela ficava cansada, irritada. Nossa, cansada, irritada e tudo ao mesmo tempo, assim. Né? E o Theo tá indo na mesma onda. Então, assim, ela não era o momento, talvez, para ter colocado isso para ela. Então, assim, eu acho... Só que o que aconteceu? Então, agora eu acho que eu entro na outra questão. Então, com outra medida prática, como a gente fala com as crianças, eu acho que a gente fala com as crianças conforme elas aguentam e considerando elementos do contexto, né? Para a gente poder trabalhar isso com as crianças. Eu sou a favor de conversar com as crianças. Quanto mais as crianças vão sendo instrumentalizadas, quanto mais elas vão crescendo, mais a gente vai podendo ter uma fala mais complexa, mais robusta. Quanto menor as crianças são, mais pontual e mais diretiva, talvez, sejam as nossas falas, né? A Marga está colocando aqui que a maioria fica montada no Siri depois das 18. É isso mesmo, Marga. Acho que vira uma chave de Jesus. Exatamente. E daí, assim, então, daí o que acontece? Então, a partir do momento que essas coisas vão sendo apresentadas, eu acho que essas coisas mobilizam conteúdos emocionais. E daí a gente começa a entrar, então, nas medidas mais emocionais nessa história, né? Que eu acho que pesam nesse sentido. Então, a primeira coisa é que eu acho que isso mobiliza conteúdos emocionais nas crianças. Mas daí eu fiquei pensando, eu falei assim, putz, grilo, né? Eu errei feio nessa história dessa boneca. E eu fiquei noiada com a boneca à noite. Eu também. Eu sou sensível. Eu fiquei... Ai, que bom, Aline. Eu me senti ridícula. Eu falei, gente, eu não consigo parar de pensar nessa boneca. Eu assisti à noite aqui. Eu não tinha visto durante o dia, porque eu tava com a Di. Eu assisti à noite. E uma que vem um movimento preto e branco, assim, te aproxima. Nossa. Eu desliguei rápido e parei de olhar e fiquei com eu vi do Baby Shark. Eu não devia ter visto. É engraçado, não sei se foi da minha cabeça ou se tem alguma coisa mesmo.
que eu não gostei de ter visto. Isso. E daí eu acho, por conversar com a Ana, maiores, né? E daí pensando nas questões mais afetivas e emocionais, a gente tem que considerar as ansiedades que eu acho que esse tipo de situação mobiliza nas crianças, né? Então eu acho que a Ana ali, por exemplo, eu errei a mão com ela, porque eu acho que eu talvez tenha pesado um pouco com ela, no sentido do que eu fui apresentando. Ela foi me pedindo, eu fui apresentando e a gente talvez tenha sido pesado para ela. Mas daí ela falando o que eu acho que me fez errar, né? O que eu acho que me fez escorregar. Possivelmente a mobilização emocional que eu tive nessa história. E daí o que eu estava colocando aqui para você, Aline, é que eu acho que eu me vi mobilizada, né? Na base mais essencial nesse sentido, que era uma base de segurança. De repente eu vi a segurança da minha filha ameaçada, né? Mais do que a minha segurança pessoal, assim, encarar que de alguma forma a segurança pessoal, emocional da minha filha podia ser abalada de alguma forma, eu acho que isso mobilizou coisas muito profundas. E daí eu acho que é um dos motivos que me fez perder a mão, né? E é a mesma sensação, o mesmo desconforto que eu tive, é uma sensação de medo mesmo que eu tive, que foi meio que um frio na barriga, sabe? Nossa, eu fiquei desconfortável com aquilo. Foi o mesmo frio na barriga que eu tive na história da Moma, eu tive na história de Suzano, eu tive na história da Nova Zelândia, né? Sejam histórias mais próximas, sejam histórias mais distantes, eu acho que elas ferem esse princípio básico que é esse princípio de segurança, né? E E daí, fala. minha amiga falou assim, eu me senti uma péssima mãe. Ah, olha só, né? O que passa pelas nossas cabeças, né? Mas então, o que a gente estava falando, por exemplo, assim, eu acho que quando vem uma questão como essa, que mexe, né, nessas bases mais profundas, como por exemplo as bases de segurança, a base de segurança que a gente tem em relação a esses bens tão preciosos, que são os nossos filhos, são as crianças, que a gente percebe como eles são vulneráveis, eu acho que a gente tem uma reação que é uma reação de medo. A nossa resposta emocional, ela é muito primária, é uma resposta que a gente não controla, né? O que a gente tenta ensinar para os nossos filhos numa educação socioemocional, que em tese a gente deveria saber quando a gente é gente grande? A regular processos emocionais. Mas hello, né? Ninguém tem sangue de barata, né? Eu falo assim. Então, acontece alguma coisa dessa, talvez uns sejam mais sensíveis, outros sejam menos sensíveis, mas no meu caso, eu acho que eu me vejo bastante mobilizada e acho que eu tento regular a valer, assim, mas dá uma pegada, né? Deu uma pegada e eu acho que ali eu errei a mão. Ali eu pesei no sal, sabe? Na hora que eu fui passar a questão para a Ana de uma forma geral. Ali eu acho que é onde eu errei a mão, nesse sentido. E pensando nisso, o que eu posso fazer para regular isso? Quando eu me dei conta, então, quando a Ana foi dormir desconfortável, meio chorosa, dizendo que estava com medo, que ela ia sonhar com aquilo, que as coisas que ela poderia ter medo, eu falei, olha, eu acho que eu também estou me sentindo assim. O que talvez a gente possa fazer com isso? Então, quando a gente tem um afeto negativo, né, e a gente tem uma criança com afeto negativo, eles ainda não estão super instrumentalizados. Mãe é culpa, né? Eu brinco que meu nome é mãe e meu sobrenome é culpa. Márcia, sou eu mesma. Né? Eu vou mudar meu Somos RG. nós. Qual que é o seu nome? Qual que é o seu nome? Ah, sou mãe da Ana e do Theo. E seu sobrenome é culpa. Acabou, né? Não tem mais o que fazer nesse sentido. Opa, agora a Aline caiu de novo. Tá me ouvindo? Não Tá foi? me Tô aqui. ouvindo. Tá aí. E daí, o que é? Então, quando eu me peguei, eu falei assim, putz, errei, né? Burrada que eu fiz, não posso ficar falando palavrão aqui na live, mas assim, burrada que eu fiz. A gente pode falar palavrão quando a gente está emocionado, viu? Eu uso isso em terapia, vale a pena. Mas então, o que eu acho que deu pra gente fazer, né? Eu acho que pra gente regular a emoção, a primeira coisa que, então, se a Ana estava com medo, se eu estava com medo, e ali eu estava me sentindo culpada, e a culpa é um mix de emoções que eu acho que envolve medo, que envolve a tristeza, a raiva, vários elementos simultaneamente, né? Eu acho que a gente tem que tentar uma regulação fisiológica. Então eu comecei com a Ana, eu falei, vamos fazer o seguinte, eu tenho que amamentar o Theo, porque eu estava amamentando, você tem que dormir, vamos respirar? Vamos respirar, porque eu acho que eu não estou conseguindo te ajudar e acho que você está meio irritada, incomodada com o que está acontecendo. Então a gente ficou lá respirando, falei, respira fundo, solta devagar, e eu junto, né, para ver se eu regulava ali nesse sentido. A gente respirou um pouco, e conforme a gente respirou um pouco, eu acho que a gente baixou a bola. A gente baixou as nossas ansiedades, a gente baixou o desconforto que eu acho que a gente não estava conseguindo dar conta, né? E daí
eu, na cabeça de gente grande, tinha que meio que determinar a situação. Tá, então a partir daí, o que a Ana vai pensar disso? Quando a gente está lidando com uma situação, a gente precisa ter o tamanho real do medo, né? Então, Ana, olha, é um boneco que está na internet, né? Se é um boneco que está na internet, poxa, filha, eu acho que você já consegue sacar que ele está lá, que ele não vem para cá, né? Eu acho que a gente tem que tentar baixar nosso medo, a gente tem que tentar baixar nossa angústia com isso. Vamos pensar em outra coisa, vamos tentar se distrair, porque não, pronto, é isso, né? Ele tá lá, a gente tá cá, a gente não vai olhar isso por um tempo pra gente ver o que a gente vai ser capaz de fazer e depois a gente pensa juntas o que faz, a gente volta a olhar juntas e nesse sentido. Ela não estava com medo do YouTube, nada disso. Ela estava com medo de olhar aquilo lá de alguma forma ou estava curiosa de alguma maneira com aquilo tudo, como a gente estava falando, né? E acho que assim, apareceu o medo forte, a gente tem que dar o tamanho real do medo. O medo ele precisa ser desinflacionado, senão ele acaba nos consumindo, né? E a gente paralisa na vigência desse medo. Então, na hora que a gente começou a respirar um pouco ali para ela dormir, eu acho que as duas conseguiram ficar um pouco mais tranquilas. E daí deu pra gente dimensionar um pouco melhor o que estava acontecendo. E daí acho que a Ana meio que fechou com chave de ouro. É, mãe, acho que você tem razão. É tipo uma cabra cabriola, né? Assim, porque teve uma época da vida dela lá que ela conheceu a cabra cabriola. Tipo, é uma moma de mais, digamos assim, mais do campestre nesse sentido. E daí ela conseguiu passar por isso. Ela foi tentando entender que a cabra cabriola estava lá um personagem com mais folclore, que não ia. Então, quando ela fechou, quando ela assimilou com algo que ela já conhecia, que ela já tinha passado, ela desencanou um pouco da boneca, né? E daí é o maior medo quanto os meus estudos, e lá volta e meia aparecem as histórias da Caba Cabiola nesse sentido. E daí, quando ela significou com alguma coisa que ela sabia que ela era capaz de resolver, que ela sabia que ela era capaz de passar, aquilo ali deixou de ter resposta e a noite foi tranquila, foi super tranquila, né? E daí outra coisa que a gente usa com frequência, e nesse dia a gente também usou, numa ideia assim, eu uso isso todos os dias com a Ana, mas nesse dia tinha até um pouco a ideia da gente ficar um pouco aqui na distração, sair um pouco do foco, a gente fala da ideia das 3 coisas boas, né? Então assim, todo dia antes da gente dormir, a gente para pensar em 3 coisas boas que aconteceram durante o dia. Isso, às vezes, já dentro da psicologia positiva. A positiva é uma proposta dentro da psicologia de compreensão do nosso funcionamento, das nossas estratégias de intervenção, e ela é transteórica, assim, então várias teorias podem passear pela psicologia positiva, mas eles propõem vários exercícios. O pessoal que eu gosto bastante, eu fiz a minha formação com o pessoal de Berkeley, nos Estados Unidos, mas assim, tipo, para pensar em 3 coisas boas, né? E isso eu ensino para as crianças, assim, ensino para a Ana, que é maior, e muda a chave. E o mais bacana é que, tipo assim, nossa, é que a gente ficou junto hoje à noite, é que a gente leu um livro, é que eu falei com fulano, assim, são as pequenas coisas do dia a dia que trazem a felicidade, né? Que trazem essa sensação. Quantos anos, Dani? Tem essa Eu acho que a partir assim. a compreensão abstrata do que é a felicidade, das 3 coisas boas. Não, de você direcionar em termos de, com 2 anos, 3 anos, você já consegue chamar para tirar esse foco? Ou daí vale uma brincadeira, por exemplo? Isso, eu acho que quando as crianças são pequenas, elas precisam de coisas mais concretas. Quanto menor a criança, mais é a nossa intervenção direta. Então, a gente faz pela criança, né? E daí, para a gente tirar o foco, a gente determina a distração, nesse sentido. A gente não... Uma brincadeira, vamos olhar outra coisa? Vamos lá. A gente nem pode tampar o sol com a peneira, não pode fingir que não... Olha, já entendi que você está com medo, entendi que não está legal, mas agora vamos pensar em outra coisa, senão esse medo fica muito grande dentro da gente. Vamos pensar em outra coisa. Então, se a criança se apropria da linguagem, você consegue, se a criança já é uma criança que já fala, você já consegue fazer essa explicação com a linguagem, mas você determina a ação. Se a criança é uma criança que já fala e que já consegue abstrair um pouco mais, criar essas relações, ampliar um pouco mais nessa forma mais abstrata, abstrata ainda não nessa idade, né? Mas ela começa a ter um pezinho nesse pensamento mais amplo, então pode ser coisa da minha cabeça, acho que eu não preciso por essas estratégias de pensamento
e tudo mais, né? Então vamos pensar em outras coisas legais e tudo mais. Acho que é um veículo, ler algum veículo, né? Muito legal em vários momentos e para fazer isso mais. Então, a partir dos 5 anos eles conseguem isso um pouco, eles um pouco mais isso com a gente, mas eles já fazem isso por conta própria. Parar para pensar o que deu certo. Então, assim, poxa, você viu, né? Então, no dia seguinte, voltou a história no café da manhã, né? Daí voltou a história no café da manhã, ela falou assim, ai, mãe, sei lá o quê, aquela boneca, que sei lá. Eu falei, mas você viu que a gente fez isso à noite, que a gente pensou em outras coisas, que a gente conseguiu se acalmar e você não teve problema nenhum? Então, quando você talvez estiver angustiada, ansiosa, talvez valha a pena respirar, tentar pensar em outra coisa, Então, a gente tenta fazer com que eles tenham aí essa estratégia alternativa e que eles possam replicar. Ela toma consciência do que acontece e depois ela pode tentar aplicar isso de novo, né? E quando eles são pequenos é com a gente. Entendi. Você Fala. falou bastante do medo, de como abordar. E o medo nosso, né? O quão existe de risco de uma criança, ao assistir essas mensagens, né? Esse personagem dando alguma orientação, dá para se mensurar? Em que situação que a gente pode ficar realmente com medo da criança fazer o que o boneco está pedindo? Da criança agir nesse sentido? Então, eu acho que são alguns elementos, né? Esse é um boneco estranho. Eu acho que esse é um elemento estranho. Vale a pena a gente instrumentalizar as crianças nesse sentido, se a gente for pensar. E é um lugar que entra sempre de licença. Então, é mais estranhos. Olha, se um estranho chegar para você com ele em algum lugar, você não pode ir, você tem que vir com a mamãe, nesse sentido. Eu acho que a ideia com as crianças nesse campo da internet, olha, se você tá alguma coisa, se tem alguma coisa estranha, você tem que vir falar com o papai e com a mamãe no que está acontecendo. Para a gente poder pensar junto o que vai acontecer. Então, de novo, os pequenos são pequenos, eles não têm crítica, eles não vão como estranho. Eles, né, nesse sentido, eles vão achar aquilo feio, mas eles não vão saber que aquilo é algo que diverge do vídeo que está aparecendo ali para eles naquele momento. Eles sacam isso um pouco melhor, sacam isso um pouco mais. Mas eu acho que aquela massa que não aceite bala de estranhos, digamos assim, vale para a internet e vale para fora da internet, né? Então a gente tá colocando isso com frequência para as crianças é importante, sempre, né? Saiu um livro, então aqui fazendo a divulgação da Brinquebook, que é a nossa parceira no Bom Pra Cuca. Para quem não conhece a Brinquebook, a editora Brinquebook, a editora Escarlate, é uma editora de livros infantis incrível, super bacana. E saiu um livro agora da Brinquebook, que é a Fabulosa Fábrica de Amigos, que fala que é do mesmo autor, do Nick Bleman, agora me corrijam depois, eu não tenho certeza do nome do autor, mas que é o mesmo autor do Urso Pulguento. Para quem curte literatura infantil já deve ter passado por o Urso Pulguento por aí em algum lugar. Ela fala justamente de uma galinha que se encanta pela possibilidade de fazer amigos via internet, e eu não posso fazer tanto spoiler assim, e de repente esses amigos não são tão amigos assim, né? E que as crianças, assim, usar outros meios para ajudar as crianças a sacarem o que está acontecendo, como, por exemplo, uma proposta lúdica, livros, jogos, essas coisas ajudam a gente muito e muito e muito, né? Porque é mais do que minha mãe falando na orelha. Tipo, é um livro com uma representação de um animal com o qual eu consigo me identificar com facilidade, consigo sacar que, putz, seja tão legal assim. Né? Então, esse livro é super bacana. Então, a Fabulosa faz a máquina de amigos. Depois vocês deem uma olhada lá no Bom Pra Cuca, que tá por lá. Os vídeos e tudo mais. Então, fica aí, acho que mais alguma coisa pra gente poder pensar e usar com as crianças. Mas é mais ou menos por aí, né? E você falou assim, para quem não viu, é legal sempre contar o que está acontecendo, quando a criança já entende, sei lá, 4, 5 anos. Quando a criança não viu? Quando a criança não viu, é isso? Isso. Por exemplo, no caso dessa boneca. Isso. É isso? Então, por exemplo, no caso da boneca, chega lá. Então, eu não sei legal sempre contar, mas eu resolvi contar porque eu sei que a Ana assiste, né? Então, eu sei que a Ana, de novo, a minha intenção não era proibir com ela, né? Mas ela tem hoje uma autonomia, durante a semana ela nem vê, mas de
final de semana ela vê um pouco mais, não vê tempos homéricos, porque quando a gente está mais tempo a gente vai fazer outra coisa, na TV, ou se ela fica muito tempo no vídeo, ela fica irritada. Nesse sentido, ó, a Lu tá colocando aqui que ela optou em não contar, porque eles não têm um hábito de ver, por exemplo, o YouTube, né? Então, eu acho que a Ana tem um hábito, então eu vou contar, porque eu acho que eu posso contar com ela para me ajudar nesse sentido, né? Então, se ela visse alguma coisa, tipo, ó, fica esperta e me avisa pra gente ver o que a gente vai fazer, né? Então, vamos ver juntas, porque eu tô com medo do que tá acontecendo. Então, é nesse sentido. Então, acho que depende do contexto, depende da prática de nós, nesse sentido, e para a gente poder pensar sobre o nosso posicionamento nesse sentido. Mas, então, acho que é isso, assim, acho que não tem um certo ou errado, né? Nesse nosso exercício materno, e acho que você concorda comigo nesse sentido, a gente para pensar. Eu acho que o mais bacana que a maternidade, uma das coisas mais bacanas que a maternidade traz para a gente é essa possibilidade da gente poder parar para pensar como a gente está atuando com a gente, com as crianças. Mas se existe uma certeza que eu acho que tem na maternidade é que a gente... Então, eu acho que a primeira certeza que eu acho que a gente tem é que a gente vai errar. É uma brincadeira com a verdade. A gente tem que fazer um fundo terapia. Porque alguma coisa eu vou assim, errar feio e minha filha vai precisar cuidar daquilo que ficou para ela de mim, né? Assim, então, e tudo bem, né? Porque daí se ela cuida daquilo, ela vai ser uma pessoa melhor ainda e vai exercer a vida dela, a maneira como ela optar em exercer a maternidade dela de outras formas. Então, é essa postura consciente que eu acho que é tão necessária na nossa parentalidade, na nossa maternidade, independente do estilo parental que você vai adotar, né? Independente de uma proposta, se você tem uma proposta parental mais para um lado, mais para o outro, nesse sentido, poxa, se isso faz sentido para você, se isso é coerente para você, se isso é verdadeiro, aí você consegue ter uma atuação verdadeira com seus filhos, coerente, bacana, né? Assim, hoje a gente tem coisas muito partilhadas, que a gente percebe o quanto a nossa agressividade é uma falta de controle, essas coisas todas, assim. Existem algumas questões mais partilhadas, mas... Quando a gente se encontrou, né, a gente falou um pouquinho lá de Suzano, do que aconteceu. Uhum. E tem muita, quando acontece uma coisa dessa, a mídia, a sociedade, tem as suas verdades, né? Então a gente ouve, é porque a mãe era dependente química, é porque não tinha a presença do pai, é porque a avó tinha morrido, é por causa disso, por causa do videogame, é porque é da liberação da... várias coisas. E a gente falou assim, ó, às vezes crianças, às vezes não, com certeza crianças na mesma situação não têm, né, motivação para... Então a gente tem que pensar sempre que não é uma coisa que determina, Não, exato. né? Não é um vídeo, não é uma... quando a gente pensa, né, nos nossos filhos, como criá-los para o mundo, eu ouço muito das habilidades socioemocionais. Uhum. A gente vê que a escola tradicional, até então, agora acho que está começando a mudar, né? Mas se preocupa com aquilo, com o vestibular, né? Se preocupa... E pouco se fala das emoções. Tanto é que eu trabalhava no HC e na faculdade de medicina a gente tinha um índice de suicídio muito grande entre os universitários da graduação, né, de medicina, justamente por uma pressão que eles recebiam e não conseguiam acho que é um dos lidar maiores com índices isso. de suicídio, é um dos maiores índices de suicídio Exatamente. das Então vidas são adultas. pessoas brilhantes que estudaram muito nas melhores escolas e as habilidades socioemocionais muito poucas, né? Perto do... Enfim. Como que a gente pode pensar? Não dá tempo, eu tenho certeza que é muito mais complexo, mas algumas dicas. Assim. Como é que a gente, talvez ideias que a gente possa considerar de como é que a gente desenvolve as competências socioemocionais, né? Então, eu acho que tem hoje uma preocupação, tem uma revisão. A nossa proposta curricular, dentro de uma nova base, dentro de uma nova diretriz, que foi obrigatório o estabelecimento dela a partir desse ano, que chama Base Nacional Comum Curricular. O pessoal que é do Bom Procuquedu manja disso horrores, nesse sentido, né? E agora, a gente, na verdade, além de ter uma questão de conteúdo, digamos assim, que a gente venha a desenvolver, assim, essas crianças, esses alunos, eles têm que adquirir conteúdo, mas não basta só adquirir conteúdo. Na verdade, a gente tem alguns eixos que são o norte da educação, né? Que vai desde a educação infantil até o ensino médio e passa por alguns aspectos da
educação do ensino superior. Dentre esses eixos, um dos eixos passa pelo desenvolvimento das competências socioemocionais. Então, quando eu vou pensar hoje numa proposta, numa ação, no momento em que eu vou passar um conteúdo numa sala de aula, um dos elementos que eu tenho que considerar, não precisam estar todos os elementos presentes, mas eu tenho que considerar que eu também tenho que desenvolver as competências socioemocionais dos alunos. Então, hoje, a escola, ela assume ela não é responsável integralmente por isso, mas ela é corresponsável nesse processo, né? A gente, enquanto pais, eu acho que estamos muito pouco instrumentalizados, porque eu acho que é recente a nossa consciência disso tudo, né? Uma das coisas que eu acho que a gente chegou a tocar é que antes, assim, a gente tinha uma disponibilidade de algumas formas para estar com esses filhos. Então, desde tempo, a gente podia estar mais tempo com os filhos do que o que a gente está hoje, né? Então, nessa maior disponibilidade de tempo, muito possivelmente, a gente exercitava mais frequentemente aspectos desse desenvolvimento das competências sociais e emocionais das crianças, né? Então, as crianças, elas sentem, porque a gente não tem como não sentir e não tem que engolir o choro, digamos assim, né? Mas eu tenho que sentir, eu tenho que ser capaz de sentir, dar nome para essa emoção. Então, se a gente vai pensar em dicas, tem alguns, independente da proposta teórica que a gente utiliza para poder trabalhar desenvolvimento emocional, né, e competência emocional nas crianças, o primeiro quesito, digamos assim, que a gente tem que ajudar as crianças a desenvolverem é reconhecer a emoção que elas estão sentindo. E esse reconhecimento, ele é tanto um reconhecimento físico da emoção, quanto um reconhecimento que a gente vai aprendendo a dar nome, né, para essa emoção, que a gente vai aprendendo a saber como é que essa emoção, a gente passa essa emoção, como é que eu elaboro essa emoção. Então, a primeira coisa, eu tenho que reconhecer a emoção. A segunda coisa, eu tenho que aprender a administrar essa emoção. Então, administrar o que eu sinto, regular o que eu sinto. E a terceira coisa, eu tenho que aprender a expressar essa emoção num termo mais assertivo, mas assim, expressar essa emoção de maneira coerente com o tamanho que eu estou sentindo e com o que o outro pode fazer, porque não é culpa do outro muitas vezes a minha emoção, a minha resposta emocional é minha, né? Então é mais ou menos o que aconteceu com a Ana, eu deixei vazar com ela a minha insegurança, o meu sentimento de impotência, né? Então, e não era culpa, não é ela que tem que resolver a questão da boneca Moma, digamos assim, né? E nem só eu, assim, é um conjunto de aspectos, né? Então, dica de como reconhecer a emoção quando a criança não expressa. Então, a criança, ela geralmente expressa a emoção. E muitas vezes nós, adultos, temos dificuldade em ler a emoção, seja nossa, seja da criança. Uma resposta que não disfarça muito, né? Assim, a emoção, quando ela se expressa, ela não consegue disfarçar muito a resposta fisiológica, física mesmo, né? Então, quando a gente vê uma criança, às vezes com aquela sensação de que, ai, tô indo para a escola, né? Tô indo para a escola nova, ai, mãe, tô com dor de barriga. Acho que eu comi alguma coisa que não me fez bem. Será que às vezes é uma dor de barriga ou será que às vezes é uma sensação de medo? Que eles ainda não têm repertório para entender aquilo como medo. Eu não estava falando para vocês que me deu um desconforto no estômago na hora que eu ouvi essas informações todas? Moma, Nova Zelândia, Suzano, né? É o meu medo que ativou. Eu tenho uma resposta fisiológica de medo que ele drena, o meu sangue vaza, ele vai para os vasos periféricos para eu poder ter uma resposta de luta ou de fuga na vigência do medo. Isso é fisiológico. Meu organismo se prepara para reagir a esse medo que eu estou sentindo, né? Então eu não podia pegar meus filhos e sair correndo, né? Não podia quebrar a boneca nesse sentido, né? Então eu tinha que ver o que eu ia fazer com aquilo tudo, né? Então, acho que tem respostas físicas. A criança, então assim, de novo, a criança que está desinvestida de afeto, que está mais apática, geralmente está representando alguma coisa mais associada a uma emoção de tristeza, né? A raiva, ela é uma emoção que ela não pede licença, né? Ela precisa de uma descarga motora. Então, por exemplo, eu tenho um bebê de 1 ano e 1 mês, né? E ele, quando tá com raiva, então ele estava hoje com sono, a irmã dele estava tentando segurar ele começou a ficar com raiva dela, o que ele foi fazer? Morder ela. Ele estava com raiva dela, então ele tem uma descarga motora, ele vai, e ele foi bravo com ela, né? Mesmo ele já sacando, porque acho que a escola está sendo super bacana nesse sentido e a gente está fortalecendo também, que morder não é alternativa,
né? E ela tentando falar para ele, não, não, você não pode me morder, faz nesse sentido. E daí, quando ele não tinha como morder ela, ele veio morder a minha perna. Na hora que ele mordeu a minha perna, eu falei, ai! Daí ele parou assim, ele se assustou. Daí a Ana falou, não, você não pode morder ela, você tem que morder a mim, porque você tá com raiva de mim. Ficou tipo, morde quem? Eu ficou perdido na história. Mas é isso, então raiva tem uma descarga motora que a gente não controla. Então cada emoção tem uma característica, né? Que eu acho que é legal. Se a gente for pensar nas emoções básicas, uma aula pra gente é o Divertidamente. Para quem não viu o filme, acho que tem que ver. E fala, é uma aula, né? Tanto da resposta fisiológica, que você vê que ela não contém em alguns momentos, conforme a emoção aparece, e cada personagem do filme traz ali de maneira muito marcada qual é a resposta que a emoção apresenta. Então, eu acho que a gente lê um pouco os sinais. Tem uma live super bacana que a gente fez do Divertidamente, que está lá no Facebook e também está no YouTube, que é bem, bem legal, que a gente fala um pouco dessas marcas que o Divertidamente traz e que ajudam a gente a pensar um pouco nesse sentido, né? E daí eu acho que a partir do momento em que a gente ajuda a codificar, de novo, se a criança é muito pequena, não adianta a gente escancarar para ela, né, o que ela está sentindo, porque ela ainda não saca tudo isso. Muitas vezes, quando a criança é pequena, a gente mais acolhe essa emoção. E não é que eu tenho que passar a mão na cabeça na hora que a raiva aparece, né? Eu tenho que acolher, entender que a criança está sentindo aquilo, perceber que é aquilo que está sentindo, e eu, como adulto, entender o que é possível fazer na hora da raiva, né? Então, de novo, eu acho que a raiva é um dos combustíveis para um sentimento, por uma reação infantil, que é muito típica, que é a birra, por exemplo, né? Gente... Alguém chegou aqui, eu vou dar uma voltinha. Ai, meu Deus do céu. Um beijo. Obrigada. Beijo. Vou completar aqui e já fecho. Beijo, tchau. Tá bom, beijo. E daí... foi. E daí eu acho que quando a gente tem, então, uma resposta... o Coraline. Que eu acho que e Coraline é forte. Eu acho que a Ju tá colocando aqui que tem um filme que fala muito também das questões emocionais, e acho que fala das questões emocionais e do gerenciamento socioemocional, né, Ju? Juliana, que 84 está colocando. Eu acho que fala do gerenciamento socioemocional, porque a Coraline sente, ela fica irritada, ela fica frustrada, ela não consegue colocar, e daí começam a ter algumas alternativas que encantam ali a Coraline, e tem outras coisas que acontecem na história. Então, por exemplo, quando a criança está sentindo na birra, por exemplo, na raiva, né, que eu acho que ela está frustrada, o que ela tem? Ela tem raiva. O que ela começa a ter? Pode ser que ela não necessariamente bata em alguém, mas muitas vezes ela tem uma descarga motora, de dar um show, de bater, de falar, de fazer escândalo. Nesse momento, o que é acolher? Né? Eu acho que esse acolher que eu estou dizendo é entender que isso pode estar acontecendo. E muitas vezes a gente coloca isso para eles. Olha, estou vendo que você está irritado, estou vendo que você está bravo. Mas não dá. Vocês conversam com alguém quando alguém está de cabeça quente? A gente tem que falar, né, na hora que a gente está de cabeça quente. Então, uma das alternativas para a gente poder virar para os pequenos é virar para eles e falar, olha, tô vendo que você está aí de cabeça quente. Quando você estiver mais tranquilo, a gente tem condições de conversar, né? E às vezes tem birra que a gente tem que ajudar e às vezes tem birra que a gente tem que deixar, né? Então, quando você estiver tranquilo, a gente vai conversar. Quando você estiver tranquilo para a gente conversar, quando você conseguir conversar sem gritar, quando você conseguir conversar sem espernear aqui demais, eu acho que é mais ou menos por aí. Gente, a gente falou de um monte de coisa em várias mini lives, o povo foi aparecendo, vocês foram mudando, e acho que a gente foi tocando em algumas questões. Então, acho que só para a gente poder fechar um pouco mais nesse sentido, né, isso. Então, diante desses acontecimentos todos, eu acho que isso mobiliza a gente, que bom que mobiliza. Eu acho que é a chance da gente poder parar para pensar e entender como é que a gente está, o que a gente sente, quais são as questões nossas que são tocadas com os pequenos, né, de uma forma geral. Medidas práticas, e acho que medidas práticas e objetivas. A gente tem que notificar os canais competentes, então é para isso, a gente tem aí as mídias responsáveis. Se vocês verificarem alguma coisa de algum conteúdo impróprio aparecendo no YouTube Kids, nesse sentido, o YouTube, e eu vou fazer os posts para vocês, ou hoje ou amanhã, com os links para vocês poderem notificar o YouTube do que está acontecendo, eu acho que é nesse sentido, e tomarmos e nos posicionarmos, nós, no nosso contexto familiar, junto às nossas crianças, como vocês colocaram aqui, qual é a posição que a gente vai assumir.
A gente vai ver junto, a gente vai limitar, a gente vai impedir, a gente vai conversar, né? Porque um post que eu vi esses dias que eu achei muito interessante, porque assim, esse é o mundo em que nós estamos, esse é o mundo em que as nossas crianças vivem, esse é o mundo em que nós vivemos, né? É como a gente vai lidar com esse mundo, porque essa é a nossa realidade atual. A gente não necessariamente tem que ser conivente com ela, eu acho que a gente tem aí várias ferramentas para transformação e para mudança, mas a gente tem que ajudar os nossos filhos a administrarem, inclusive para estarem fortalecidos para usarem essas ferramentas de mudança, nesse sentido. E outra questão, acho que de base mais emocional e afetiva, é a gente poder pensar que existe o conteúdo das crianças que são mobilizados diante dessas coisas que geram aí essas instabilidades, nesse sentido. A Marga colocando que ela quer mais, que é muito acontecimento, que abalam muitas estruturas, e é isso mesmo, Marga. Eu acho que as crianças são mobilizadas, né? Elas são tocadas, e nós somos abalados, né? Eu, pelo menos falando aqui da minha referência pessoal, mas que eu acho que é muito semelhante ao que eu tenho ouvido, ao que eu tenho percebido. As nossas questões emocionais, os nossos cernes, as nossas estruturas, quando a gente vê um filho nosso sendo suscetível a alguma coisa que possa fazer mal a eles, eu acho que isso evoca na gente uma reatividade forte, uma reatividade intensa nesse sentido, né? E com essa reatividade, nós que somos gente grande, vamos ter que usar os nossos mecanismos, a nossa consciência, a nossa competência de regulação emocional, as nossas estratégias, trocar. Então, gente, existe rede. Se tem uma mágica que eu acho que essa internet faz, né? Ela coloca a gente, se conhecendo ou não se conhecendo, para trocar informações em alguns momentos, e pensem de maneira crítica, mas construam ideias, construam pensamentos. Nós não somos prontos, né? Nós somos construídos enquanto pais, enquanto educadores, o tempo todo. Então, assim, vamos se perceber, vamos ver o que a gente pode fazer, vamos aprender o que a gente tem que aprender e vamos transformar aí cada vez mais esse nosso exercício como um exercício consciente, como um exercício coerente, né? Para que a gente possa fazer a vida dessas crianças acontecerem da melhor forma possível. Certo? Então, do fundo do meu coração, aqui, eu adoro essas lives porque tem um quê de desabafo, é bom nesse sentido, né? É para uma psicóloga que gosta de falar como eu. Então, assim, do fundo do meu coração, obrigada pelo carinho, obrigada pelas colocações de vocês, obrigada pela parceria, pela disponibilidade de vocês estarem aqui mudando com as lives nesse sentido. Eu vou ver se eu consigo fazer alguma coisa. Eu fiquei olhando aqui para a tela do celular e acabei não olhando para as outras telas, mas eu vou ver se depois eu consigo fazer alguma coisa. Tá bom? Gente, agradeço mesmo do fundo do coração. Viu? Beijo grande, Aline. Obrigada pela troca, pela paciência, pelo pula-pula. Obrigada, gente, que foi chegando para a gente poder cada vez mais trocar. Tá bom? Obrigada pelo carinho. Um beijo enorme para vocês. Até as próximas. Tá bom? E não deixem, para quem não conhece, não deixa de dar um pulo no canal da Aline, acho que ela tem vídeo novo toda semana, uma beleza, gente, uma edição linda, vocês têm que ver, e conteúdo de muita qualidade, tanto no Instagram quanto no Facebook. Tá bom? Beijo grande, viu? Até!